Olá pessoal, vamos aqui voltando com os nossos vídeos, hoje trazendo aqui para vocês produtos notáveis, um vídeo rápido, um vídeo de revisão. E nesse conteúdo aqui sobre produtos notáveis, nós vamos abordar o quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença, fatoração pela colocação de um fator comum em evidência e fatoração por agrupamento. Para a gente trabalhar esse conteúdo aqui com vocês, eu trouxe algumas questões, essas questões bem fáceis para a gente ver esses assuntos. Então, na primeira questão diz o seguinte: se A é igual a x mais 2 ao quadrado e B igual a x menos 2 ao quadrado, o valor de A menos B corresponde a x ao quadrado menos 4, 8x, menos 4x mais 4 ou letra D, 4. Então, para que a gente consiga desenvolver esse conteúdo, a gente vai ter que desenvolver esses quadrados, tanto o quadrado aqui do A como o quadrado aqui do B. Então, para a gente iniciar, vamos aqui fazer o A. Então, o A vai ser igual ao seguinte, ó. Vamos ter que pegar o x mais 2. Então, aqui vai ser x mais 2 e fazer ele vezes ele, x mais 2. Então, x mais 2 vezes x mais 2 vai ser x mais 2 ao quadrado. Lembrando que esse x vai ter que multiplicar com x, então x vezes x vai ser x ao quadrado. E depois esse mesmo x tem que multiplicar aqui com o 2. Jogo de sinal, mais vezes mais continua mais, x vezes 2, ou 2 vezes x, 2x. Vamos agora fazer a segunda parte, que é o 2 multiplicando o x, mais vezes mais continua mais, 2 vezes x, 2x, e o mesmo 2 vai ter que vir multiplicar aqui com esse 2. Jogo de sinal, mais vezes mais continua mais, 2 vezes 2, 4. Vamos agora somar os termos semelhantes. X ao quadrado só tem esse, então vai permanecer apenas um x ao quadrado. E eu tenho agora 2x mais 2x, né? 2x mais 2x, nós vamos ter aí 4x e sobrando aqui o mais 4. Então, aqui, esse polinômio aqui, a gente tem x ao quadrado mais 4x mais 4, que corresponde ao A. Vamos agora aqui desenvolver o B. Então, o B, o mesmo procedimento, x menos 2 ao quadrado. Então, aqui no B, nós vamos ter o seguinte, x menos 2 vezes x menos 2. Mesmo procedimento, esse x vai multiplicar esse x, então x vezes x, x ao quadrado, e o mesmo x vai ter que multiplicar aqui o menos 2. Mais vezes menos é menos, x vezes 2, ou 2 vezes x, 2x. Esse menos 2 aqui, ele vai ter que multiplicar também aqui com x, ó. Então, jogo de sinal, menos vezes mais é menos, 2 vezes x, 2x. E o menos 2 vai ter que multiplicar com o menos 2. Menos vezes menos vai ser mais, 2 vezes 2, 4. Então, continuando, nós temos que x ao quadrado, menos 2x com menos 2x, sinais iguais, somo e repito sinal. Então, vai ser menos 4x mais 4. E aqui a gente tem o desenvolvimento aqui do B. Só que a questão quer que você faça o valor de A menos o valor de B. Quem seria o A? O A é x ao quadrado mais 4x mais 4 menos, vamos tirar aqui todo mundo que é o B. Então, o B é x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, reescrevendo aqui o primeiro, nós temos que x ao quadrado mais 4x mais 4. E agora nós vamos fazer o jogo de sinal desse menos com quem está aqui no parêntese. Então, menos vezes mais é menos. Repito, o x ao quadrado. Menos vezes menos é mais. Repito,
o 4x e menos vezes mais menos, repito aqui o 4. Vamos agora organizar aqueles que são comuns. Então, x ao quadrado com x ao quadrado, o 4x com o 4x e o 4 com menos 4. Então, nós temos aqui ó, que x ao quadrado vai fazer a operação com menos x ao quadrado, mais 4x vai fazer a operação com o outro mais 4x, e o mais 4 operando aqui com o menos 4. Então, 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado, eles dois aqui vão se anular, né? Então, esse x ao quadrado anula esse menos x ao quadrado. Mais 4x com mais 4x, nós temos 8x. E o mais 4 também anula o menos 4, porque dá zero. Então, aqui de resposta, para a nossa primeira questão, a gente chega aqui no gabarito da letra B, 8x. Tudo bem? A nossa segunda questão diz o seguinte: dados que A igual a 3x mais 2y e B 3x menos 2y, determine o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mesmo procedimento da questão anterior. Então, vamos pegar aqui o A e elevar ao quadrado. Então, A vai ser igual a 3x mais 2y. Como ele é ao quadrado, é ele vezes ele. Então, 3x também mais 2y. O 3x vai fazer a operação com 3x, mais vezes mais continua mais. 3x vezes 3x, 3 vezes 3 é 9, x vezes x, x ao quadrado. Agora vamos fazer o 3x com o 2y. Então, mais vezes mais continua mais. 3 vezes 2, 6. X vezes y, xy. Agora vamos fazer aqui ó, o 2y vezes o 3x. Mais vezes mais continua mais. 2 vezes 3 é 6. Y vezes x seria yx. Mas como nós começamos aqui na ordem com xy, então x vezes y vai dar a mesma coisa, né? Então, y vezes x ou x vezes y, vamos colocar aqui xy. E agora fazendo o 2y vezes o 2y. Mais vezes mais continua mais. 2 vezes 2, 4. Y vezes y é y ao quadrado. Vamos agora aqui juntar os comuns, né? X ao quadrado só tem esse. Então, vai continuar 9x ao quadrado. 6xy mais 6xy são 12xy mais 4y ao quadrado. E esse aqui fica sendo o a elevado ao quadrado. Para a gente desenvolver o b, vai ser o mesmo procedimento. Então, o b vai ser igual. Quem seria o b? O b vai ser 3x menos 2y vezes 3x também menos 2y. 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9x vezes x é x ao quadrado. 3x vezes menos 2y, mais vezes menos é menos. 3 vezes 2, 6, x vezes y, xy. Fazendo aqui embaixo, menos vezes mais é menos. 2y vezes 3x, 2 vezes 3, 6, y vezes x, ou x vezes y, era aqui, que é y, né? Y vezes x, ou x vezes y, xy, e fazendo aqui embaixo, menos vezes menos é mais. 2y vezes 2y, 2 vezes 2, 4y vezes y é y ao quadrado. Juntando aqui os comuns, nós temos apenas o 9x ao quadrado, menos 6xy com menos 6xy, sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal, então vai ser menos 12xy mais 4y ao quadrado. Então, aqui é o termo b elevado ao quadrado.
Só que a questão que é o valor de a ao quadrado mais o b ao quadrado. Lembrando que a gente já desenvolveu, então aqui seria o a ao quadrado e aqui seria o b ao quadrado. Então, para a gente fazer o a ao quadrado mais o b ao quadrado, quem seria o a? O a vai ser 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado, somado com o b. Quem é o b? O b vai ser 9x ao quadrado menos 12xy mais 4y ao quadrado. Reescrevendo o a, a gente tem 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal aqui, como aqui fora é mais, aqui não vai mudar nenhum sinal. Ó. Mais vezes mais continua mais, repito, o 9x ao quadrado, mais vezes menos continua menos, repito, o 12xy e mais vezes mais continua mais, repito, o 4y ao quadrado. Colocando agora aqueles que são comuns, né, mesmo coeficiente, nós vamos colocar o 9x ao quadrado, fazendo a operação com outro 9x ao quadrado. Então, 9x ao quadrado mais 9x ao quadrado. Vamos colocar o mais 12xy com o menos 12xy. Vamos colocar agora o 4y ao quadrado mais 4y ao quadrado. Então, 9x ao quadrado mais 9x ao quadrado, 9 mais 9, 18. Então, 18x ao quadrado, mais 12xy com menos 12xy, eles se anulam, né? Porque eles têm sinais opostos. Então, aqui eles vão se anular e vão zerar. E vai sobrar só 4y ao quadrado mais 4y ao quadrado. 4y ao quadrado mais 4y ao quadrado vai ser 8y ao quadrado. E aqui é o nosso gabarito, que vai dar lá na letra D. 18x ao quadrado mais 8y ao quadrado. A nossa questão 3 diz o seguinte: se A é igual a 2A mais B e, quer dizer, né, 2A mais B vezes 2A menos B, e B igual a 3A mais 2B vezes 3A menos 2B, quanto vale B menos A? Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Então, para a gente desenvolver aqui o A, vai ser o seguinte: 2A mais B vezes 2A menos B. Então, 2A vai multiplicar o 2A. 2A vezes 2A vai ser 4A ao quadrado. E esse 2A vai multiplicar aqui o menos B. Mais vezes menos vai ser menos. 2A vezes B vai ser 2AB. O mais B agora vai multiplicar o mais 2A. Mais vezes mais continua mais. B vezes 2A é 2A vezes B. Como nós colocamos aqui primeiro na ordem 2AB, então vamos colocar na mesma ordem também. Então, 2A vezes B, 2AB. E o B vai multiplicar também aqui o menos B. Mais vezes menos é menos. B vezes B vai ser B ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4A ao quadrado. Menos 2AB com mais 2AB, eles vão se anular porque eles são opostos, né? Então, vai sobrar só o menos B ao quadrado. Aqui vai ser o A. Para a gente fazer o B, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, B vai ser igual a 3A mais 2B. Então, vamos fazer 3A mais 2B vezes 3A menos 2B. Lembrando que nós temos aqui o produto da soma pela diferença. Então, vai ser 3A vezes 3A. 3 vezes 3, 9. A vezes A ao quadrado. E agora nós temos 3A vezes menos 2B. Mais vezes menos é menos.
3 vezes 2, 6A vezes B, AB. Fazendo agora o 2B com o 3A, mais vezes mais continua mais. 2 vezes 3, 6, então vai ser 6. E B vezes A é igual a vezes B, para colocar na mesma ordem aqui, AB. E para terminar, vamos aqui agora no mais 2B com menos 2B. Mais vezes menos é menos, 2 vezes 2, 4, B vezes B é B ao quadrado. Então vai ficar 9A ao quadrado, menos 6AB cancela mais 6AB, sobrando só o menos 4B ao quadrado. Então aqui vai ser o B. E a questão quer que a gente faça o valor de B menos o valor de A. Quem seria o B? O B vai ser 9A ao quadrado menos 4B ao quadrado menos o A. Quem seria o A? O A vai ser 4A ao quadrado menos B ao quadrado. Repetindo aqui o B, nós temos 9A ao quadrado menos 4B ao quadrado. E agora vamos fazer jogo de sinal. Menos vezes mais vai ser menos 4A ao quadrado. E menos vezes menos vai ser mais, repito, o B ao quadrado. Então, coeficiente A ao quadrado vai operar com A ao quadrado. Então, vai ficar 9A ao quadrado menos 4A ao quadrado e o menos 4B ao quadrado, fazendo a operação com mais B ao quadrado. 9 menos 4, aqui vai ser 5, repito, o A ao quadrado, ou seja, 9A ao quadrado menos 4A ao quadrado é 5A ao quadrado, e menos 4B ao quadrado mais B ao quadrado. Menos 4 mais 1, menos 4 mais 1 é menos 3B ao quadrado. Então, a gente chega na resposta final aí de 5A ao quadrado menos 3B ao quadrado, nesse caso aqui é letra A. Agora a questão 4, nós vamos falar de fatoração. Então, na fatoração, para essa questão, diz o seguinte: colocando o fator comum em evidência, fatore o seguinte polinômio. Então, nós temos o polinômio aí 24x à quinta menos x à quarta menos 40x ao quadrado. O que seria colocar um fator comum em evidência? Primeiro aqui nesse trinômio, a gente tem que ver o que é comum. Então aqui nós temos comum o número e o x. Então, primeira coisa a gente colocar aqui, a gente tem que fazer é calcular o MDC, o máximo divisor comum de 24, 8 e 40. Então, a primeira coisa a se fazer vai ser isso. Vamos fazer aqui a fatoração do 24. Vamos fazer aqui do 24, do 8 e do 40. E sempre que a gente encontrar um valor que dê para dividir os dois ao mesmo tempo, nós vamos marcar. Então, por exemplo, todos aqui são pares, então vai dar para dividir por 2. 40 dividido por 2 vai ser 20, 8 dividido por 2 vai ser 4, 24 dividido por 2 vai ser 12. Então, como a gente dividiu aqui os 3, nós vamos marcar esse 2, certo? Nós vamos marcar aqui esse 2. Ainda dá para dividir por 2 mais uma vez. Então, 20 dividido por 2 vai ser 10. 4 dividido por 2 vai ser 2. E 12 dividido por 2 vai ser 6. Então, dividiu também. Lembrando que dividiu esse 2 e dividiu esse 2 também. Vamos dividir por 2 mais uma vez, porque nós temos números pares ainda. Então, 10 para dividir por 2 vai ser 5. 2 para dividir por 2 vai ser 1 e 6 para dividir por 2 vai ser 3. Esse 2 aqui dividiu todo mundo, então vamos marcar também. Ainda dá para dividir alguém por 2 aqui, né? Não vai dar para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. O 5 não dá para dividir por 3, a gente repete. Aqui já estava 1, a gente deixa, e 3 para dividir por 3 vai ser 1.
Não vamos marcar o 3, porque esse 3 não dividiu os 3, né? E agora só vai dar para dividir por 5. 5 para dividir por 5 vai ser 1. Aqui estava 1 e aqui estava 1 também. Quando a gente chega em 1 aqui embaixo, todo mundo, nós já terminamos. Como é que a gente vai descobrir quem é o máximo divisor comum? É multiplicando aqueles que nós marcamos. Então, na verdade, aqui, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o máximo divisor comum aqui nesse caso vai ser o 8. Então, a gente já vai colocando aqui o 8 em evidência. Vamos colocando aqui o 8. E o que a gente observa também? Que nós temos aqui a letra x comum aos 3 membros. Como é que eu tenho x à quinta, x à quarta e x ao quadrado? Nós vamos colocar a letra de menor expoente. Então, vai ficar dessa maneira. Vamos reescrever aqui. Ó. Nós temos aqui que é 24x à quinta menos 8x à quarta menos 40x ao quadrado. Já descobrimos que o que é comum a esses 3 valores aqui do MDC vai ser o 8. Então, vamos colocar o 8 aqui em evidência. E como aqui vai ter x em todos, nós vamos colocar o de menor expoente, que é o x ao quadrado. E vamos começar aqui a fatoração. Então, 24 dividido por 8 vai ser 3. E x à quinta dividido por x ao quadrado, divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 vai ser 3. Então, 5 menos 2 vai ser 3. Menos com mais vai ser menos. 8 dividido por 8 vai ser 1. E x à quarta dividido por x ao quadrado vai ser x, 4 menos 2 vai ser 2. Menos com mais vai ser menos. 40 dividido por 8 vai ser 5. E x ao quadrado para dividir por x ao quadrado vai ser 1. Então, terminando, vai ficar 8x ao quadrado, abre parêntese, 3x ao cubo, menos 1 vezes x ao quadrado, continua x ao quadrado, menos 5 vezes 1, 5. Então, a forma fatorada, nesse caso aqui, do polinômio 24x à quinta menos 8x à quarta menos 40x ao quadrado, vai ser 8x ao quadrado, 3x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 5. Nós vamos encontrar aqui como gabarito a letra C. Lembrando que desenvolvendo aqui, né, aplicando a propriedade aqui distributiva, nós vamos voltar para o polinômio. E para a gente terminar, tem aqui a nossa última questão, que diz o seguinte: qual a forma fatorada do seguinte polinômio xy mais 2x mais 5y mais 10? Use a fatoração por agrupamento. Então, quando é que eu vou utilizar a fatoração por agrupamento? A fatoração por agrupamento, ela vai ser utilizada quando a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, que foi a questão anterior, quando ela não der certo. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma coisa comum aqui nos 4 membros. Então, como eu não tenho uma coisa comum, eu vou ter que fazer por grupos. Então, eu vou ter que fazer por blocos. Então, se eu tenho x, y mais 2x mais 5y mais 10, eu vou ter que ver o que é comum aqui. Então, eu posso muito bem ver o que é comum aqui e depois ver o que é comum aqui. Então, o que é que eu tenho comum nesses dois termos aqui? Eu tenho a letra x, eu tenho x aqui e tenho x aqui também. Então, o que eu vou colocar aqui em evidência, nesse caso, vai ser o x. E faço aqui a divisão. xy para dividir por x. X para dividir por x vai ser 1. O y não dá para dividir por x. Eu repito. Mais com mais continua mais.
2 dividido para 1 vai continuar 2. E x dividido por x vai ser 1. Vou fechar. Agora eu vou ter que ver o que é comum aqui, ó. O que vai ser comum aqui? Nesse caso aqui eu tenho comum o 5y e o 10? Não, né? Nesse caso aqui eu vou ter comum apenas o 5. Então eu vou colocar aqui o 5 em evidência. Então aqui vai ser mais, vou colocar o 5. E vou abrir parênteses. 5 dividido por 5 vai ser 1. Y não dá para dividir por 5. Só vou repetir. Mais com mais continua mais. E 10 dividido por 5 vai ser 2. E vou fechar. E vou desenvolver essas multiplicações aqui, ó, certo? Então vai ser x, abre parênteses, 1 vezes y vai ser y. Vamos aqui melhorar esse y. Então, 1 vezes y vai ser y, mais 2 vezes 1 vai ser 2. Fecha parênteses. Mais 5. 1 vezes y continua y, mais 2. O que é comum aqui nesses dois termos, né? É o y mais 2. Então, eu vou reescrever apenas uma vez y mais 2 e vou colocar em parênteses pelo aquele que sobrou. Nesse caso, é o x mais 5. Então, aqui a forma fatorada desse polinômio aqui é y mais 2 vezes x mais 5, que é justamente a mesma coisa de x mais 5 vezes y mais 2, que é o que dá de gabarito aqui a letra D. X mais 5 vezes y mais 2. Então essa foi uma atividade rápida, uma atividade de revisão, onde a gente trabalhou o produto da soma pela diferença, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, fatoração pela colocação de um fator comum em evidência e a fatoração por agrupamento.